A crítica feita às escolas anteriores apontavam que tanto Taylor, que pensava basicamente nas tarefas no chão da fábrica, quanto Fayol, que considerava a estrutura, a relação entre os departamentos, eles consideraram um fator primordial para o sucesso de qualquer empresa. Elas não são nada sem as pessoas que lá trabalham. Sem os trabalhadores, as empresas são apenas prédios vazios. Surge então nesse período um homem de nome Mayo, um engenheiro, e ele vai cunhar a seguinte frase: a gestão vence ou falha na proporção em que ela é aceita sem reservas pelo grupo, como autoridade e liderança. Mayo começa a mudar a forma como os administradores, os líderes, viam a gestão, a estrutura da empresa, a forma de conduzir aqueles que estão sendo liderados. Assim, com o surgimento das ciências psicológicas e sociológicas, George Elton Mayo, a partir de pesquisas em empresas, por volta da década de 1930, desenvolveu que ficou conhecido como a teoria das relações humanas. A teoria começa nos Estados Unidos, mas ela só vai ganhar corpo e ser divulgada após a Segunda Guerra Mundial, quando há uma maior valorização da figura da pessoa humana. Maio, então, vai traçar alguns pressupostos. O primeiro deles é que o trabalho é uma atividade tipicamente grupal. A primeira conclusão fornecida na pesquisa, feita por ele, é que o nível de produção é influenciado muito mais pelas normas do grupo do que pelos incentivos salariais e materiais que eles podem alcançar. As equipes que possuem bom relacionamento tendem a serem mais produtivas do que aquelas onde tem muitos conflitos. O que Mayo está colocando, pontuando como primeira questão aí a ser levantada é que as relações valem muito. Você vai preferir trabalhar aonde você se sente bem. Isso, em outras palavras, que ele está dizendo. Outro ponto que ele traz é o operário não reage como indivíduo isolado, mas como membro de um grupo social. E isso é muito interessante. Você já teve a experiência de pegar um ônibus onde está cheio de adolescentes e que em determinado momento a maioria desses adolescentes saem do ônibus e fica apenas um? Até aquele momento, talvez o seu trajeto dentro daquele ônibus tenha sido muito barulhento. Mas quando eles saem e fica apenas um, aquele lá não faz mais barulho. Mudou o ambiente. Ele não está mais reagindo como no coletivo, mas como um indivíduo isolado. E como indivíduo isolado, a reação dele é outra. Maio ainda vai pontuar outra coisa. As mudanças tecnológicas tendem a romper com grupos sociais. E olha que a gente está falando aqui de tecnologias como a invenção do motor a vapor. Né? Não tem nada do que a gente tem hoje, mas lá atrás ele já estava apontando para essas questões. Outra questão. A tarefa básica da administração é formar um grupo, uma elite capaz de compreender e comunicar, dotada de chefes democráticos, persuasivos e simpáticos a todo o pessoal. Ele está falando da importância de se investir na formação dos líderes. Um
ponto que ele coloca, e isso é muito importante da gente considerar. A pessoa é motivada essencialmente pela necessidade de estar junto, de ser reconhecida, de receber adequada comunicação, atenção dentro do seu local de trabalho. Ele vai colocar isso em um contraponto contra Taylor, né, que defendia que o conceito do homo economicus, ou seja, o trabalhador visa apenas a sua remuneração. Maio defendia que o dinheiro não é tudo. E ele vai exemplificar isso porque muitas vezes nós optamos em trabalhar em uma empresa com uma remuneração inferior por entendermos que os benefícios que recebemos dessa nova empresa com salário menor vale a pena. Às vezes o plano de saúde, o ambiente de trabalho, a carga horária, a qualidade de vida, o maior tempo de descanso, a flexibilidade de horário, tudo isso afeta a nossa decisão, não apenas as questões financeiras. Esse conceito também pode ser trazido para dentro das igrejas. Né? Considere que uma família tenha mudado de cidade e nessa nova cidade eles estão procurando uma igreja. E eles encontram duas igrejas, mais ou menos dentro de um mesmo padrão. Igrejas grandes, e uma delas com um excelente pregador. A outra, o pregador não é tão bom, mas aquela igreja onde o pregador não é tão bom, possui uma estrutura para acolher a sua família, vai receber bem os seus filhos, o grupo é amistoso, você se sentiu bem lá, a igreja é acolhedora. Qual igreja você gostaria de congregar? Qual igreja você escolheria? Eu estou certo que é a segunda opção. Mesmo que o pregador não seja tão eloquente, você certamente vai escolher um local onde você foi bem recebido. Isso acontece porque você optou pelos benefícios indiretos. Da mesma forma que um trabalhador, quando escolhe os benefícios indiretos ao invés do direto, que é o salário. Ele escolhe o emprego não só pelo o salário do final do mês, mas por todo o contexto que a empresa oferece aos seus trabalhadores. Outro ponto que ele vai trabalhar, o quinto ponto, é a civilização industrializada estimula a desintegração dos grupos primários da sociedade. O que são esses grupos primários? Família, grupos informais e religião. Ele está trazendo aqui no final da década de 1930 esse alerta. A civilização industrializada e modernizada tenderia para a desconstrução da família e da igreja. A fábrica, então, seria a sua nova unidade social, o seu novo lar. E quem aqui nunca ouviu, nessa empresa nós somos uma família e você precisa vestir a camisa da empresa? O grande ponto é que a empresa, a indústria, nunca vai substituir a família ou a sua ligação com Deus, a sua religiosidade. Resumindo, então, o que ele vai colocar? Primeiro, o nível de produção é resultante da integração social. Segundo, comportamento social é apoiado pelo grupo. As recompensas e sanções, existem recompensas e sanções para os que atingem as metas e para aqueles que não alcançam as metas. Ele vai fazer o alerta sobre grupos informais, ele fala sobre a valorização do conteúdo do cargo e a ênfase nos aspectos emocionais do cargo em que você está envolvido. Outra decorrência dessa teoria de relações humanas é que, a partir desses pressupostos levantados por Maio, se observou a influência da liderança mesmo ali dentro do grupo. Seja uma liderança formal, aquela nomeada e que tem o cargo dentro da empresa, ou informal, os líderes informais não têm cargo, mas eles lideram a equipe. Né? Ele vai falar então sobre o comportamento das pessoas. Começar a pesquisar sobre o comportamento das pessoas, fazendo da liderança um dos principais
temas pesquisados a partir de então. Ele vai considerar que se o sucesso empresarial não está na padronização do produto e nem na organização da estrutura, só poderia estar nas pessoas e em seus líderes. Isso levou ao surgimento, então, de uma nova teoria, a teoria da liderança. É uma decorrência da teoria das relações humanas. O que essa teoria, então, vai defender? A teoria da liderança. Ela defende, então, que ela vai se desenvolver em 3 estágios e é um processo evolutivo. E primeiro ele vai falar, todas as 3 tentando buscar, identificar qual o melhor perfil de liderança, e a primeira delas vai trabalhar a questão do teoria dos traços. Ela busca o grande homem. Depois ela descobre que o caminho não é esse, então ela vai para a teoria comportamental. Se não são os traços físicos, é o comportamento. E por fim, ela vai chegar na teoria das contingências ou situacionais. A teoria das contingências nós vamos ver na próxima aula. Hoje nós vamos focar na teoria dos traços e na teoria comportamental. A teoria dos traços. Bom, teoria dos traços é assim. Platão vai defender que existiam basicamente 2 tipos de homens: o pensador e o executor. O cérebro que decide e a mão de obra. A teoria dos traços segue nessa linha filosófica, nesse tipo de pensamento. Ele vai defender que o líder é aquele que possui traços físicos específicos que os distinguem dos demais. Então, Maio vai levantar traços físicos como energia, aparência, peso, altura, traços intelectuais, adaptabilidade, agressividade, entusiasmo, autoconfiança, traços sociais como cooperação, habilidades interpessoais, habilidades administrativas e traços relacionados com a tarefa, o impulso da realização, a persistência e a iniciativa. Olha, é claro que essa teoria não durou muito tempo. Um líder não é formado pela sua estrutura física ou pela cor dos seus olhos, mas pelas atitudes que eles tomam, pelas decisões, e isso não tem a ver com altura ou peso, ou timbre de voz. Isso tem a ver com a iniciativa de resolver as questões. O fato de um indivíduo apresentar determinados traços, de ser considerado um líder pelos demais, não significa também necessariamente que ele será bem sucedido em liderar. Quantas vezes você vê pessoas que são extremamente capazes, com um bom conhecimento, mas elas não conseguem desenvolver um estilo de liderança ou não conseguem liderar o povo? Essa limitação, então, eles começaram a levar em conta essas limitações. E eles então traçaram e buscaram uma outra direção. Como resolver? Como achar o perfil ideal da liderança? Já que não é o físico, deve estar dentro da mente, nas atitudes, nas escolhas. A teoria de liderança, que é a teoria comportamental, então, vai nos trazer 4 estilos de líderes. O primeiro deles é o líder autocrático. Ele vai usar a autoridade formal para incitar a participação dos subordinados no processo decisório. Contudo, ele mesmo irá definir antecipadamente as tarefas que precisam ser desempenhadas pelos subordinados e, por vezes, ele utiliza o abuso da autoridade para garantir o seu cumprimento. O líder autocrático é aquela postura autoritária, quase ditatorial. Faça porque eu estou mandando. O segundo líder é conhecido como líder participativo. O líder participativo tem uma pegada interessante. Ele convida a todos para se manifestar. Ele ouve a opinião de todo mundo, mas ele só aceita as opiniões daqueles que pensam como ele.
O líder participativo, ele é um líder autoritário disfarçado, ele é um autocrático disfarçado. Ele consulta, ele ouve, mas ele já chega para a reunião com todas as decisões tomadas. Ele só precisa dar a entender que os seus subordinados foram ouvidos, quando na verdade não foram. Um terceiro ponto aí, um terceiro perfil é o líder democrático. E o líder democrático pressupõe que tanto o líder quanto os subordinados, eles vão pensar juntos no problema, sobre o problema, e juntos eles vão buscar uma solução. Né? As diretrizes da execução da tarefa são debatidas e decididas pelo grupo. E o líder ali vai apoiar e vai conduzir, às vezes precisando corrigir esse caminho assim, para seguir esse caminho, os critérios são esses, ou para o outro caminho, talvez seja melhor, mas as decisões aqui dentro de um perfil democrático são todas tomadas juntas. Um quarto estilo de líder comportamental é o que nós vamos conhecer como laissez-faire ou liberal. O líder não utiliza a sua autoridade. Ele identifica o problema, reúne a equipe, delega a solução do problema. E a sua equipe está tão madura que ele pode confiar que as decisões vão ser acertadas, vão ser tomadas dentro dos valores da empresa e vão apontar para os alvos, para as metas que a empresa precisa ter. Dentro desse perfil, dessas 4 características, talvez a gente pergunte qual o melhor perfil, então, para se liderar uma igreja. Qual o melhor estilo para se liderar uma igreja? E a resposta talvez não seja específica, talvez seja contingencial, porque dentro da liderança eclesiástica a gente precisa muitas vezes agir de forma autocrática, falando o caminho biblicamente correto é esse. Em outros momentos você vai poder ouvir toda a liderança, mas se o caminho que eles estão tomando é errado, você tem que trazê-los de volta e falar, é assim que tem que ser feito. Né? E aí você migra para um perfil um pouco mais participativo. Na maioria das vezes, nós podemos juntar, ouvir e juntos democraticamente tomarmos a decisão. Mas como eu disse, se a sua igreja tem um perfil perfil de liderança mais amadurecido, talvez você só precise lançar a visão, lançar os projetos que a própria equipe vai se organizar e vai trilhar o caminho, encontrar as soluções e levar a igreja a atingir os alvos que nós precisamos.